Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui em Jericoacoara, no Ceará, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E aquela mudança que os russos fizeram ontem de fazer um ataque à infraestrutura civil ucraniana com 4 mísseis calibre apenas, pode indicar uma mudança de estratégia russa. Ao invés de fazer grandes ataques de mísseis, fazer ataques menores com menor número e mais localizados. Mas tem mais coisa nisso daí também. Os russos fizeram uma nova tentativa de avanço em Vuhledar muito grande, com tropas e blindados, e novamente acabou, como as demais, em fracasso completo. Adicionalmente, lá em Bakhmut, parece que a discussão entre o grupo Wagner e o exército tradicional russo está chegando num novo patamar. Tem um vídeo gravado de discussão entre os dois que chegou a haver tiros para o alto de advertência. Está quase chegando no ponto em que os dois vão dar tiro um no outro, o grupo Wagner e o exército regular russo, né? Os ucranianos conseguiram importantes avanços em Kremina, afastando os russos de uma área que eles tinham retomado depois ali na região, né? A área cinza ali, a No Man's Land, está bastante volúvel ali na região. E a gente tem uma informação muito preocupante: a China está considerando fornecer armas para a Rússia. Isso pode ser uma coisa realmente problemática. E finalmente o Lula combinou uma ligação com o Zelensky em torno de fazer algum acordo e coisa e tal. Não acho que vai dar em nada, até porque logo em seguida o Lavrov vem visitar o Brasil. O Lula aceitou conversar com o Zelensky, o Lavrov vem aqui ao Brasil. Não acho que vai dar em nada, mas enfim, vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pairolito Ancap, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou no vídeo de ontem, os russos fizeram alguns ataques com calibre, mas foi um ataque diferente, porque ao contrário daquelas grandes ondas de ataque com centenas de mísseis, chegaram a ter mais de 100 mísseis, né? Foram só 4 mísseis, e desses 4, 2 foram derrubados e 2 não foram. Alguns caíram aqui na localidade de Kelminski, que fica aqui nessa região aqui, ó. Kelminski, bem aqui próximo a Ternopil, mais para o oeste da Ucrânia. E existe um problema nessa história aí, que além de você estar vendo essa mudança de estratégia dos russos usarem menos mísseis, mas fazerem isso com mais frequência, é o que se está imaginando que possa acontecer. Teve um outro fato também, que é o seguinte: a trajetória desses mísseis foi calculada para passar exatamente em cima de uma usina nuclear ucraniana. Por isso que os ucranianos não conseguiram derrubar os 4 mísseis. Os ucranianos tinham capacidade de fazer isso, porém o trecho final da aproximação, justamente aqui chegando próximo de Kelminski, passa por uma usina nuclear que tem aqui próximo a Vinnytsia, e com isso os ucranianos ficaram com medo de derrubar o míssil, e o míssil perdeu o controle e acabar caindo na usina nuclear ali na região, né? Seria uma tragédia muito maior. Então isso mostra uma estratégia que pode ser preocupante daqui para frente. Os ucranianos têm que pensar em como lidar com esse tipo de coisa, porque é possível que os russos voltem a usar essa estratégia em outros ataques de mísseis, né? Em Berdyansk, a gente teve acesso agora a uma imagem, né, um vídeo pequeno aqui mostrando uma das localidades em que os russos faziam acampamentos, né, que faziam as barracas deles lá, faziam os alojamentos de soldados russos. Isso aqui não é coisa necessariamente recente. A gente sabe que os ucranianos têm feito ataques todos os dias aqui na parte sul aqui de Zaporizhia, né? Então, Mariupol, Berdyansk e vários outros locais aqui. É relativamente raro a gente conseguir um vídeo, porque essas áreas são muito controladas pelos russos. Qualquer colaborador ucraniano pode sofrer graves consequências ali. Então pouca gente acaba filmando e mostrando o resultado desses ataques. Mas agora a gente teve imagem desse vídeo aqui do centro recreacional Raiski Urholok, que funcionava como alojamento para os russos e que está pegando fogo ali, né? E isso pode ter sido o mais provável que isso tenha acontecido em um dos ataques de HIMARS que foi feito há alguns dias atrás ali pelos ucranianos.
Bom, em Vuhledar, os russos tentaram novamente avançar ali pela área dos dashes a leste de Vuhledar, né? Então lembra Vuhledar, essa região aqui que está em laranja nesse mapa, tem dashes aqui ao sul e dashes aqui ao leste. Vuhledar em si é uma cidade muito bem protegida, ela está numa elevação um pouco maior e tem prédios muito altos ali, então ela acaba tendo uma proteção muito grande. E os russos, eles chegaram a tomar, inclusive, essas dashes aqui a leste de Vuhledar no início dessa ofensiva, mas os ucranianos já expulsaram, inclusive já expulsaram aqui das dashes ao sul também. Esse mapa aqui não reflete isso ainda, mas já estão expulsos dali também pelos ucranianos. Mas tentaram novamente avançar hoje e os resultados definitivamente não foram bons. Você vê aqui uma coluna de soldados russos avançando ali na região das dashas, que lógico já não tem mais nada ali, dá para ver que é só ruína de casas, né? Não tem mais nenhuma casa de fato ali, mas eles tentam usar as ruínas. Deixa eu aumentar essa imagem aqui. Dá para ver aqui a coluna de soldados russos. Eu não posso tocar esses vídeos de batalha porque o YouTube não gosta, mas aqui os ucranianos localizam esse pessoal e mandam tiros de artilharia e também snipers localizados lá, e o resultado é que eles são todos destruídos um a um, cada um daqueles grupos ali é destruído. No final eles tentam voltar com os feridos, aqui eles já voltando, tentando voltar, e não conseguem voltar também, ficando vários russos pelo caminho, né? Eu tenho que tomar cuidado até com essas imagens aqui. O fato é que mais uma tentativa de avanço russo aqui na região que não teve um resultado esperado pelos russos, mas acabou sendo bastante positivo para os ucranianos. E teve também tentativa de avanço blindado, né, com blindados aqui, que também foram atingidos pela artilharia ucraniana na mesma região. Ou seja, os russos continuam tentando avançar ali em Vuhledar, tentando fazer alguma coisa ali, mas não conseguem até esse momento, né? E a gente sabe que isso faz sentido, porque essa região aqui é de fato estratégica, é algo que seria muito útil para os russos conquistarem Vuhledar. Isso liberaria para eles todo o cruzamento, todo o entroncamento rodoviário e ferroviário aqui de Volnohanka, e eles poderiam então usar isso com muita facilidade. Mas eu acho que não vão conseguir, não. Em Bakhmut, a situação não mudou muito de ontem para hoje. Ontem, como a gente falou, os russos tomaram Paraskovlivka e estão ameaçando agora a cidade de Berivka, que é essa outra cidade aqui próxima a Paraskovlivka. Isso era esperado, né, no momento que eles tomaram essas cidades aqui. Mas não teve nenhuma grande outra alteração de ontem para hoje. Agora, teve um fato bastante curioso, que foi justamente uma briga entre wagneritas e o exército regular russo, né? Eles estavam discutindo, vocês sabem, a gente mostrou já alguns vídeos aqui em que os wagneritas reclamam de... Wagneritas, eu digo, são os soldados do grupo Wagner, né? Eles reclamam que o exército russo não está passando munição para eles, estão muito chateados com isso, porque isso está impedindo que eles façam qualquer tipo de avanço lá. Muitos guerrilheiros têm morrido por falta de munição, e daí parece que teve uma discussão muito árdua entre eles e o pessoal do exército russo, que chegou a ter alguns tiros disparados para o alto, tiros de advertência. É aquilo que eu falei para vocês, essa briga que começou como uma briga informacional lá na Rússia, entre o Prigozhin e o Shoigu, né, entre os topos dessas duas estruturas, isso tinha o potencial de descambar para uma guerra aberta que acabaria colocando de um lado os wagneritas e de outro lado o próprio exército russo. Então realmente a gente está vendo isso chegar cada vez mais perto, né, esse tipo de discussão. Para um acabar sacando uma arma e atirando no outro e começar uma briga generalizada com um monte de gente armada ali, isso é algo que pode acontecer e pode se tornar trágico, né? Trágico para os russos, para o resto do mundo inteiro, para ucranianos, brasileiros, americanos, ocidentais, para o resto do mundo é excelente isso daí. Tomara que isso aconteça, né? E eu não posso também tocar o vídeo aqui, porque como tem som de tiro, também é outra coisa complicada aqui no YouTube, né? Essas tensões altas ali entre as tropas do Wagner e do exército russo podem ter a ver também com essa mensagem aqui que o Dmitry traz para gente, que foi traduzida de um blogger russo, né? Veterans Notes, notas do veterano, né?
E eles falam aqui basicamente que a situação catastrófica está se desenvolvendo aí na questão monetária nos participantes da operação especial, operação militar especial lá na Ucrânia, né? A escala do problema é indecentemente grande e existe em todas as unidades militares, em cada batalhão, em cada companhia, em cada pelotão. Existem pessoas que não estão recebendo o pagamento, não estão sendo pagas pela Rússia, né? Unidades voluntárias como BARS são particularmente afetadas nesse caso. As pessoas que se voluntariaram na primavera e no verão de 2022 estão simplesmente marinando, ou seja, sendo estranguladas pela burocracia sem conseguir receber o pagamento pela participação na guerra, né? É lógico, isso em tese não muda nada na linha de frente. Na linha de frente os soldados recebem comida do exército, todo o sustento, digamos assim, deles é feito pelo exército. Eles poderiam perfeitamente receber no final da guerra sem problema algum. A questão é que muitos soldados têm famílias e precisam prover para suas famílias que ficaram lá na Rússia. E daí o que acontece é que esse tipo de situação acaba se tornando bastante estressante no mínimo, né? E um risco, o soldado fica com medo de não receber no final das contas. E o cara está falando aqui que sabe pessoalmente de várias histórias dessa, e a situação não muda e a coisa fica só piorando, só enrolando, sem nenhuma perspectiva de melhora no curto prazo. Bom, ou seja, repara como é que a moral na tropa russa está ruim nesse momento. É por isso que pouca gente acredita de fato numa ofensiva efetiva nesse momento agora. O Putin, não sei o que ele vai falar no dia 21 agora, ele vai falar lá na Duma, vai ser um pronunciamento importante, mas certamente não vai ter nenhuma vitória para mostrar. Bom, vamos dar uma passada aqui na linha de frente. O Defimon, curiosamente, também tirou uma folguinha esses dias. Ele disse que não vai publicar a thread dele por alguns dias, por questão de trabalho, né? Nada, tá pulando carnaval em algum lugar aí o cara. Mas enfim, vamos acompanhar aqui com a Noel, que também faz essa visualização, né? Então aqui ela fala que ao norte de Bakhmut a luta está sendo travada ao sul de Paraskovivka, e o grupo Wagner tenta chegar a Berivka e Zalimiansk, né? Zalimiansk, vocês sabem, é essa cidade aqui mais distante, né? Os ucranianos ainda estão mantendo ela sob controle aqui, né? Esse saliente norte aqui é preocupante porque ele vai diretamente em direção a Sloviansk, né? O que é uma cidade bastante estratégica para os ucranianos aqui, mas eu acho que é muito cedo para a gente ficar realmente preocupado com isso. A situação mais crítica, lógico, é Bakhmut, mas como a gente sabe, eles estão resistindo lá, né? Ao sul de Bakhmut, como a gente falou ontem, né, os ucranianos têm conseguido com muito mais sucesso afastar os russos ali, de fato têm feito ganhos significativos naquela região ali, né? E segundo ela diz aqui, existem também outros locais aqui a leste de Bakhmut. Ela está falando aqui na região leste de Bakhmut, tem lutas aqui próximo a Zabamutka, o distrito de Zabamutka, aqui já chegando já no limite da cidade, né? Porque isso aqui tinha sido tomado pelos russos em algum momento, e os ucranianos estão retomando isso tudo aqui. A gente já tinha falado sobre isso, né? Os ucranianos fizeram uma contraofensiva aqui e retomaram toda essa parte residencial que havia aqui novamente, né? E aqui ela fala também sobre Vuhledar, né? Sobre as tentativas russas ali em Vuhledar, também sem sucesso. E um ponto, ela não chegou a mencionar aqui a questão de Kreminá, né, mas a gente tem de outros posts aqui, de outras informações, que justamente houve uma grande batalha ali em Kreminá. Os russos chegaram a ficar cortados, um pequeno grupamento russo chegou a ficar cercado por ucranianos, o que forçou os russos a fazer toda uma operação defensiva aqui para tirar eles dessa região, aqui na área sul. Dá para ver até que o mapa aqui mudou também, né? Exatamente, talvez refletindo o que a gente está falando aqui. Os ucranianos cercaram essas tropas russas aqui na região. Os russos tiveram que fazer uma grande operação para resgatar essas tropas deles, acabaram resgatando as tropas, mas com esse processo todo perderam vários quilômetros aqui, né? A gente sabe que essa zona cinza aqui, essa zona de batalha aqui em torno de Kreminá, está sendo disputada com muita força. As tropas russas ali são tropas de elite do VDV, então a batalha é muito, muito dura ali, mas os ucranianos conseguiram um avanço significativo aí de ontem para hoje
nessa região aqui, inclusive está mostrando nesse mapa aqui, já com batalhas aqui em Kremná, né? O Arestovich fez uma live ontem também, né? O Dmitry traduziu a live do Arestovich, sempre tem algumas coisas interessantes. Vocês sabem, dia 22, o Biden vai estar na Polônia, vai estar visitando a Polônia e é esperado que ele faça anúncio de mais ajuda para a Ucrânia e coisa e tal. E segundo o Fejin, né, que é quem faz a live junto com o Arestovich, eles estão, um comunicado do Conselho de Segurança de Munique meio que deu o tom desse discurso do Biden. A ideia deve ser alguma coisa na linha de que Moscou perdeu e precisa se render, né? E vamos ver se realmente o Putin ouve essa mensagem do Biden. É algo que seria muito positivo para todo mundo. O Arestovich complementa que Moscou, a Rússia, poderia ter tomado realmente parte num mundo muito mais favorável, um mundo muito mais diverso e coisa e tal, mas ao invés de se focar na economia, na tecnologia, que são as verdadeiras coisas que importam nesse momento, resolveu travar batalhas do século passado e matar pessoas à toa. Realmente uma coisa absurda isso. O Xi Jinping também está planejando fazer um discurso no aniversário da guerra. Repara que está todo mundo falando, o Putin, Biden e agora o Xi Jinping também. E aqui ele disse que acha que o Putin não vai gostar do discurso do Xi Jinping e provavelmente vai ser alguma coisa também nas linhas de que Moscou tem que recuar. E o Partido da Paz lá na Rússia vai agradecer esse tipo de coisa, né? Mas vamos ver realmente o que vai acontecer, porque a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre uma outra notícia, que na verdade a China pode aumentar o suporte à Rússia em termos de militares, né? Isso é uma coisa preocupante, mas vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Ele faz aqui um update da linha de frente, mas não tem nenhuma mudança aqui em relação ao que a gente falou aqui no nosso update, né? Fala também sobre a briga entre o Wagner e o Ministério da Defesa russo, ou seja, a briga entre os militares, digamos, formais russos e o grupo Wagner. E ele fala aqui sobre a ofensiva russa, que ele está chamando de suicídio, que vai ser alguma coisa que vai durar de 4 a 6 semanas, a gente acha que já começou isso daí, né? E vai resultar em perdas devastadoras e realmente não vai ter nenhuma vantagem real para os russos no final. As 3 surpresas que você pode esperar no final dessa ofensiva russa, ela vai ser muito menor do que previsto, vai ser muito mais rápida do que previsto e vai criar um senso de que, olha só, não tem nenhuma solução para isso lá na Rússia. Enfim, isso pode piorar a situação lá em termos de imagem, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a campanha dos mísseis Calibre, que a gente mencionou no início do vídeo, que indica uma mudança nessa estratégia russa, e fala sobre brigas do exército russo também com as forças da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, entre aspas, porque não existe isso, nunca teve movimento separatista ali naquela região de Donetsk. Isso daí tudo é desculpa russa para invadir a Ucrânia, né? E finalmente fala dos problemas de salários das tropas russas, né? O Kremlin continua a falhar em pagar o que deve para as forças voluntárias e coisa e tal. Bom, uma grande preocupação de todo mundo, isso foi reportado também por esse Conselho de Munique, o pessoal comentando, é justamente que pode haver um aumento de suporte, de apoio da China para a Rússia, né? A China ela tem se colocado como aliada da Rússia, embora neutra nessa guerra, e tem ajudado a Rússia com coisas não letais, ou seja, roupa, capacete, pneu, coisas que não são armamento propriamente dito, né? E o temor desse pessoal é que isso acabe avançando para esse ponto, ou seja, que a Rússia consiga convencer a China a fornecer algum tipo de armamento para ajudar a Rússia. Qualquer armamento que for nesse caso vai ser algo prejudicial, porque vai piorar a situação ali, né? Vai dar mais fôlego para a Rússia, que já está tão combalida nessa guerra, mas com mais munição, com mais apoio militar, ela pode levar isso por mais tempo. É uma preocupação dos aliados, vamos aguardar, como a gente falou, tem um discurso do Xi Jinping marcado para o dia 24 de fevereiro, e tem gente dizendo que ele pode tanto falar a favor da Rússia, quanto também jogar um banho de água fria nos russos nessa questão, né?
O Rishi Sunak, excelente notícia, disse que a Inglaterra vai ser o primeiro país a prover armas de longo alcance para a Ucrânia. Então já estão confirmando que vão enviar armas de longo alcance para a Ucrânia. Qual arma especificamente? Ele não falou, mas está sendo negociado. E lembra, como o Biden vai falar lá no dia 22 na Polônia, é muito provável que exista um grande pacote de armas e outras ajudas que o pessoal está direcionando para a Ucrânia, e isso deve ser especificado nesse pacote, né? E bom, finalmente o UOL faz um esforço danado aqui para dizer que o Lula é a favor da paz e não sei o que lá, quando na verdade não é, né? Você dizer que quer paz nesse momento, enquanto a Rússia está dentro da Ucrânia, não é querer paz. Você quer aceitar o ponto da Rússia todo aí, né? Enfim, parece que o Kiev aceitou, não é proposta brasileira propriamente, mas é aquele mesmo comunicado que foi feito repudiando a guerra na Ucrânia, que foi feito no ano passado, foi feito novamente esse ano. Então o Brasil está aderindo a ele e a própria Ucrânia está aderindo também. A Ucrânia aderiu a esse pedido de paz na região de uma forma muito simples, né? É aquele plano de 10 passos para a paz na região, né? Passo 1 é a Rússia sair com todas as suas tropas das fronteiras de 91 da Ucrânia, ou seja, inclusive da Crimeia. Passo 2 é a Rússia se comprometer a pagar reparação por todo o dano acontecido. Passo 3 é entregar a todos os criminosos de guerra e coisa e tal. É o plano de 10 passos do Zelensky, que ele já falou há algum tempo. Inclusive a matéria aqui no UOL fala que o Zelensky e o Lula aceitaram conversar. O Zelensky já tinha indicado o interesse em conversar com o Lula, mas Lula estava esnobando ele. A gente sabe que o Lula adora o Putin, lambe as bolas do Putin de forma completa. Se chutar o saco do Putin, você quebra 3 dentes do Lula. E dá para ver isso claramente aqui, né? Porque ele fala que, embora o governo Lula esteja falando num tom diferente, ainda não tem nenhuma visão da munição brasileira, né? E diz o UOL aqui que a comunidade internacional já precificou a postura do Itamaraty e não haverá um envolvimento direto do Brasil na guerra. É um absurdo isso. Ninguém está falando em envolvimento direto. Entregar munição não é envolvimento direto. É simplesmente você ajudar o lado certo. Mas se o Lula aceitou falar com o Zelensky, do outro lado, o Lavrov vem aqui ao Brasil, vem passear aqui no Brasil, falar besteira por aqui. Ou seja, olha o nível desse negócio. O governo Bolsonaro poderia ter sido convencido a ajudar a Ucrânia. O governo Lula não tem nenhuma chance. Esse pessoal está se iludindo, achando que o Lula vai a algum lugar. Se o Lula entrar nessa guerra, vai entrar do lado da Rússia, se bobear. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.